eu queria que você começasse se apresentando, Nara. Eu fiz uma pequena introdução enquanto eu acho que você não entrava. Expliquei, né, que você cobre notícias, né, pela Europa sobre esse mundo de manualidades, que é incrível, né, sobre tricô, crochê, entre outras manualidades também. Eu vi que também volta e meia eu vi umas coisas de cerâmica, né, que você entrevista pessoas que fazem. Então, assim, não é só relacionado ao tricô e ao crochê, né? Isso. E eu acho isso muito Ah, legal. E é, aí, você... a minha história é assim, meu nome é Nara, eu sou de São Paulo e eu nunca tinha feito, nunca fui afeita em princípio, assim, a manualidades. Eu tinha começado a costurar há alguns anos, mas nunca fui, assim, super profissional da costura. A minha atividade principal é advogada, sou advogada. Então, enfim, nunca tinha tido essa experiência, né? Aí com a pandemia aconteceu que eu precisava, eu não sei, sentia necessidade de ter alguma coisa para fazer, porque não se podia praticar esportes, não podia ir para academia, não Aham. podia ir. E eu comecei a trabalhar home office naquele esquema, sem horário para acabar, sabe? Que eu acho que piorou muito depois, né, da pandemia. A gente dividia muito mal, assim, os horários em que a gente estava no trabalho, não, porque você está na frente do computador, a qualquer hora é hora para alguém te chamar, não é? Então eu Uhum. senti essa necessidade. E muito por acaso eu comecei a tricotar, porque eu estava ouvindo um podcast de literatura, que não tinha nada a ver com tricô, e uma das minhas primeiras professoras estava nesse, nesse podcast. E aí ela começou a falar quais são os benefícios de tricotar para as pessoas, em termos de saúde mental, em termos de como isso estava ajudando ela na pandemia. Foi aí que eu comecei a me interessar e falei, ah, quer saber, vou tentar. E várias outras manualidades eu já tinha tentado pintar, cerâmica, enfim, nada disso tinha me atraído muito. E aí eu comecei. E aí eu comecei e não parei mais, porque eu acho que também na pandemia surgiram muitos cursos online, né? Isso ficou muito em alta. Então eu E, aproveitei esse boom dos cursos online também para começar a fazer outros cursos. Então comecei a fazer cursos de iniciação no Brasil, mas depois comecei a fazer também em outros lugares internacionais, porque era tudo online, era muito mais fácil o acesso. E aí eu resolvi abrir uma conta no Instagram, meio que para ser um diário de bordo, assim, do que eu estava aprendendo, as coisas que estavam acontecendo e assim por diante. E aí eu comecei a fazer um pouco, isso foi um pouco sem querer querendo, mas foi um negócio assim, eu começava a falar um pouco do que eu estava fazendo, quais as técnicas que eu tinha aprendido, e comecei a convidar pessoas para fazer lives também, a falar. E as pessoas falavam, nossa, você entrevista bem as pessoas, você consegue puxar assim um enredo, né, uma pauta das pessoas. E aí começaram a falar, ah, você parece ser muito jornalista e tudo mais. Então eu comecei a ter essa ideia de ir atrás de coisas, de novidades e começar a mostrar para as pessoas o que estavam acontecendo, né? Então, meio que fazer essa conexão, essa ponte entre todo mundo que pratica, que tricota ou crocheta e tal. E depois de um tempo, isso foi no final do ano, assim, mais ou menos, que eu abri minha conta do Instagram, de 2020. E depois de um tempo, eu comecei um canal no YouTube, que é uma mímica de um telejornal. Só que é um não, telejornal é só incrível, de gente. Eu achei manualidades. fantástico. Muito legal. Eu te conheci através da novelaria, né? Porque eu sigo. Isso, E aí eu acho que eles te contratam, né? Você presta serviço para eles, né? E isso, aí eu então. falei, gente, ah, conta. E aí, por conta disso, que eu comecei enfim, aí começou a crescer o KNN, as pessoas foram me conhecendo mais. Eu comecei a ter um público português muito grande por conta da língua, né? São muito poucos podcasts ou programas no YouTube que falam português. Então, comecei também a ser um pouco conhecida aqui. E depois começaram a surgir alguns jobs, assim, né? Algumas coisas, como, por exemplo, na novelaria.
e que eles me chamaram para ser uma parceira, uma colaboradora digital. Então, quando tem alguma live, eu faço entrevistas com as professoras, eu mostro, a gente faz unboxing dos fios, a gente faz campanhas de vendas e a gente traz pessoas relevantes do mercado também para o pessoal poder conhecer e assim por diante. E eu faço um pouco de piada, assim, com isso, né? Então, quando tem alguma novidade, eu falo, é breaking news, é uma bomba, então eu entro ao É um canal vivo e falo jornalístico mesmo, né? isso. Mas é uma grande persona, assim, sabe? Aham. Eu senti a necessidade também de fazer uma coisa mais bem-humorada, no sentido de que a minha profissão é muito séria, então, tudo que eu faço no meu dia a dia de trabalho é muito relacionado a leis, a limites, a coisas, Direito, né, né? a direito e tudo mais. E eu acho que isso me permitiu explorar a criatividade, formatos, formas de comunicação muito mais, assim, criativos mesmo do que o que eu estava acostumada. E o mais legal assim, é que eu me divirto muito, porque é uma coisa que eu faço muito espontaneamente, mas eu gosto de fazer em formatos novos, eu faço muitos testes, eu tento falar com as pessoas, tento fazer essa ponte mesmo, né? E eu acho que as pessoas também não reparam ou não esperam que eu faça daquele jeito, sabe? É. Então eu vejo algumas coisas, eu acho que faz sentido, aí eu solto aquilo, então é muito espontâneo, assim, não é nada muito pensado, como nessa narrativa Vai eu mostrei que naturalmente, né? foi naturalmente, mas eu tô super feliz. E aí agora, no final de maio, eu vim para cá, para Portugal, porque eu já tinha vindo no final do ano passado, para fazer um tour, um niche tour que eu falo, que eu percorri todas as maiores, um dos maiores armarinhos, que aqui a gente chama de retrosaria, aqui do país, e fui entrevistando as pessoas, mostrando os produtos e tal. E eu vi uma repercussão muito boa do público, tanto português Aham. quanto brasileiro, para ver coisas novas, o que as pessoas estão fazendo, como elas se organizam e tudo mais. E aí eu também obtive uma autorização da empresa onde eu trabalho para ficar um ano agora aqui na Europa. Então a Ai, minha que ideia é maravilha. cobrir todos os festivais, as feiras, todas as coisas que eu quero fazer durante esse ano. Então, até junho do ano que vem eu vou ficar aqui e tal. Por motivos pessoais também, eu resolvi passar essa temporada aqui, mas aí vou aproveitar para fazer esse tour. Essa cobertura. E deixa eu te perguntar, Exatamente. você acha que com a pandemia, né, como você falou, surgiu esse boom, né, de trabalho manual? Acho que muitas pessoas tiveram essa necessidade, né, de fazer alguma coisa como você para se distrair, né, para passar o tempo. E Portugal, você acha que também aderiu essa Muito. nova tendência, né, de trabalho manual, de artesanato? Eles super aderiram aí também, né, como aqui no Brasil, porque eu acho que cada vez mais aqui o artesanato está cada vez mais forte, né? Eles estão. Esse cenário está cada vez mais forte aqui, né? E eu acho que aí também, né? Sim, eu acho que a possibilidade de fazer um online, agora acho que está todo mundo um pouco cansado do online, mas quando começou, eu acho que derrubou várias fronteiras, né? E isso foi um movimento um pouco mundial, eu vejo assim, pelo menos no mundo do artesanato. Então, eu fazia muitos cursos, sei lá, organizados por americanas ou por canadenses, ou mesmo por europeias, e tinha gente do mundo todo, desde que fosse uma língua que todo mundo tivesse Falar. falando, ou pelo menos tivesse uma câmera vendo as nossas mãos, né, fazendo e tudo. Eu acho que tecendo, a gente consegue ver como é que se faz o ponto, ver como que se faz a técnica de uma forma muito mais fácil. E então, por exemplo, para mim foi muito importante, porque eu acho que se não tivesse pandemia, o meu nível de aprendizado Mais seria devagar, né? muito mais lento, porque eu não teria acesso a esses cursos com essas professoras, a grande oferta também, né? Porque tinha curso toda semana, movimentos toda semana e tudo mais. Então, eu também consegui produzir conteúdo muito mais profundamente, mais rapidamente do que se fosse em tempos físicos mesmo, né? Porque até
se organizar, acontecer o evento, a gente se deslocar. E no Brasil, É, que é um país enorme, é difícil, né? A gente não, fazer isso. Então, eu acho que com certeza isso aconteceu. Acho que não só no tricô, mas também no crochê e bordado, costura, em todas as manualidades eu senti muito isso. No Brasil, especialmente, que eu estava aí, e agora aqui na Europa também. legal. E outra coisa, eu vi que você aí as feiras que você participa tem muita, Uhum. são pequenos empreendedores, né, que produzem Sim, fios. E eu achei muito interessante porque aqui no Brasil está chegando, tá começando a vir esses produtos de fios naturais, né, que são feitos artesanalmente tingidos, né, manualmente. E aí já está muito forte aí, né? é o que a gente chama aqui de indie dyers, né? Que são as tingidoras independentes. É, aqui tem muito mais oferta de indie dyers, porque elas fazem o tingimento artesanal e é algo mais, não sei, divulgado culturalmente. Acho que também tem mais bases para você pintar, mais tipos de fios para você pintar. E eu acho que já tem uma cultura mais enraizada. Além disso, tem uma questão econômica, né? Que esses Uhum, fios, obviamente, chegam às consumidoras tá bom. com um preço muito mais Mais elevado. caro. E no Brasil não necessariamente todo mundo tem acesso a isso, né? Mesmo para quem tricota no Brasil, ter acesso a fios melhores é muito caro. É muito É, caro. Então, acaba acho que encarecendo. também tem essa questão. A tingidora vai fazer tudo um investimento, vai, né, despender em tingir e não tem a garantia de que isso vai ser vendido, porque nem todo mundo tem acesso econômico para ficar comprando esses fios sempre para tecer. Aqui eu acho que já é um pouco diferente, sabe? As Uhum. pessoas guardam e tem mais disponibilidade para comprar um fio de vez em quando, mais especial, mas tem mais gente com esse poder do que no Brasil, por exemplo. E agora eu estava pesquisando, tem a Aurora, né? Tem a Fios da Fios da Fazenda, não é? fazenda, uhum. A Made by You também, né? Que eu acho que lançou também essa coleção também de fios que são orgânicos também. Tá chegando, mas é isso que você falou, né? O preço acaba sendo um pouco mais alto, mas se Deus quiser, acho que mais para frente vai começar a viabilizar melhor, né? Esses tipos de fios, porque são tão incríveis, né? Eu estava vendo a live que você estava fazendo hoje com mais duas mulheres e elas estavam mostrando o chale, né? E eu vi a cor daquele verde, gente, maravilhoso, né? Que ficam umas cores muito bonitas, né? Então, a Mari Bresolin, que entrou agora, ela é a Dyer, ela é tingidora dos fios da Fazenda. Então, os fios da Fazenda é uma marca 100% brasileira e que tinge os fios todos artesanalmente. A Mari é super talentosa e tinge lindamente. As fios Aurora também tem. A Made by You, na verdade, é um braço da Círculo, então é um Uhum. segmento assim que faz fios mais sustentáveis e tudo mais, mas acho que os tingimentos não são artesanais no sentido de manualmente tingidos, né? Ah, sim. Uhum. E a live de hoje na hora do almoço é da marca Rosários 4, que é uma marca muito famosa é, aqui de Portugal, que tem fios também de várias qualidades. Tem acrílico, mas também tem bambu, tem essas misturas que são bastante interessantes também. Então, é uma grande empresa, mas com uma gama, vamos dizer assim, maior de fios. A Mônica Moraes está falando, a Sweet Breeze. A Sweet Breeze é uma marca também de uma tingidora de São Paulo, a Francine Uhum. Lacerda, que também dá aula de costura e tal, e ela começou nesse ramo de tingimento de fios, e também faz tingimentos muito bonitos. Ai, que legal. Eu tô louca para experimentar, porque no Point Needle tem a questão do fio, né, que é super Sim, importante. E aí, eu vou até falando que eu estava pesquisando, né, eu já tinha antes, eu estava olhando os seus vídeos no YouTube, e aí eu vi que você falou também com a Cris Sacca, que eu também fiquei apaixonada pelo trabalho dela, que ela faz uma técnica do bordado, do creel, isso, né, e que eu fiquei isso. encantada. E aí eu falei, gente, que trabalho lindo, eu não conhecia o trabalho dela.
E eu fiquei muito, assim, impressionada com a delicadeza, né? E aí ela me apresentou esses fios que parecem um pouco, que não é, né? Mas é essa coisa do fio de meada, parece, né? Que é igual aquele novelinho, Uhum, mas ele é um fio bem fino, né? E aí eu achei que bacana para poder usar com, porque a coisa do punch needle tem tem as agulhas finas, né? De pontas finas. E aí nem sempre entra a lã, né? Dependendo da uhum. espessura. E aí eu tô louca para provar, para testar se esse fio eu vou conseguir fazer nos meus trabalhos infantis mais finos, porque eu achei sensacional também. Eu não conhecia, eu só conhecia voltado para bebê, né? Que são as marcas de lã Uhum. que tem aqui no Brasil, mas eu achei muito legal. E a Mari tá falando, a Cris Saca usa os fios da fazenda, os de Ah, bordar. então, não, Então, então, eu vou procurar, vou comprar com certeza. fala com a Mari, ela é super, o atendimento é super, super bom. E a Cris, realmente, ela é uma referência, né, nesse tipo de bordado crew. Então, foi uma grande honra ter recebido ela no KNN e ela ter conversado. Você viu, são obras de arte, né? É Não, impressionante incrível. como ela aborda bem toda a técnica. E aí tem toda a questão do crew mesmo, né? Que tem as próprias regras e tudo mais. Então, é muito interessante. Eu gostei muito, assim, de conhecê-la. Legal. E Nara, me fala aqui um pouco, o que que você está vendo aí nessas feiras que você participa, né, nesses eventos de manualidades? Eu, assim, quando eu morei em Paris, eu morei em 2015, né, meu marido foi fazer doutorado lá também em Direito, ele estudou lá em Paris e a gente morou um ano lá. E aí eu aproveitei para fazer um monte de coisa de trabalho manual e foi lá que eu criei o ateliê Voa. E aí eu fiquei encantada com Paris. Na verdade, eu já tinha ido, mas quando você mora lá, é outra visão, né, do lugar da cidade, quando a gente está morando. E aí eu fiz muitos cursos e lá tem muito faça você mesmo, né? Eles vendem kits prontos para você mesma fazer e eu achei isso muito sensacional. Então, eu Uhum. queria que você falasse um pouco assim do que você está vendo assim de atualidades mesmo, de tendências, de trabalhos manuais que você tem visto aí por Portugal. O que eu vejo é que agora, primeiro, está tendo um movimento da volta do presencial, que eu acho que tem muita gente que está cansado do online, e aí agora Uhum. A que as saudade, né? regras. As regras, eu acho que aqui, pelo menos, relaxaram um pouco mais, então eu começo a ver, assim, uma tendência de ter mais encontros pessoais, encontros, pelo menos de quem tricota, né, ao ar livre, convívios, né, que a gente fala aqui, e também workshops com números reduzidos, mas presenciais também. Eu acho que agora, com a volta dos festivais também e das feiras, que isso começou agora a voltar esse ano, também com uma tentativa, né, de ter mais controle, mas enfim. Eu fui ao Festival de Sevilha, que foi no começo de abril, e foi o primeiro Ah, eu fui. festival aqui na Europa que realmente foi. Todo mundo ainda estava usando máscara e tal, mas enfim, foi o primeiro festival presencial que teve depois da reabertura. E tava uma loucura, né? Então é um misto de. Ai, que saudade de estar todo mundo junto, com um pouco de preocupação, será que tá tudo bem e tal. Gostei. E eu acho que a sensação de você conseguir ver a meada com a mão, né, que como a gente fala, que é olhar, ver o tingimento, tocar, ver qual que é a base, ver, enfim, tudo isso é uma experiência muito diferente da experiência que se tem comprando online, por exemplo. Então, acho que isso também enriquece a experiência da gente poder consumir. Eu vejo isso também. Uhum. E, portanto, eu acho que também as marcas estão tentando se reinventar nesse sentido, porque o bom do online tem que permanecer, né? Então, muita gente está fazendo, por exemplo, agora nesse Festival do Porto, foi um formato híbrido. Então, teve o festival presencial, mas teve o Uhum. festival online também, porque, por exemplo, as brasileiras que não conseguiram vir no festival presencial ficaram tristes que não conseguiram vir, então também queriam ter acesso aos workshops.
E aí fizeram uma versão online reduzida, mas para que ninguém perdesse essa oportunidade. Então, eu estou vendo esse rearranjo, né, de formatos, eu acho que é legal de se verificar. E em relação aos produtos e as ofertas de coisas também, algumas coisas que eu acho que geram muito engajamento do lado digital e dos podcasts e tudo mais, tá, continua, porque isso une, né, as pessoas. Querendo ou Uhum. não, eu vejo a live que a gente fez hoje na hora do almoço. É toda quarta-feira, que excepcionalmente foi as segundas essa semana, mas é toda quarta-feira a hora do almoço aqui de Portugal. Uhum. E Uhum. entram muitas pessoas que o pessoal já está acostumado. Então é um jeito de você também unir todo mundo que está ali. Então entram brasileiras, entram portuguesas, entram espanholas, e aí tem sempre um tema, né? Essa live especificamente é da marca Rosários 4. Mas então acho que o bom do online, que é esse juntar todo mundo e tudo Se mais, está conectar. continuando. E o bom do presencial, que é você poder estar lá, ter a experiência ao vivo, conseguir ver os produtos e tudo mais, também está voltando, né? Então, Uhum. eu acho que a gente está conseguindo chegar assim numa nova configuração e eu vejo alguns questionamentos também, sabe, sobre isso. Então, será Uhum. que o mesmo formato de aulas que a gente tem e sempre teve de aulas de tricô, de crochê, de workshops, de tudo isso, é o melhor formato, né? As pessoas estão atrás do conhecimento desse tipo de workshop ou elas estão atrás de uma experiência maior, que é conviver, comprar, aprender, sei lá, ver uma palestra ao invés de uma aula de 3 horas, né? Então, assim, Uhum. eu vejo um pouco esse dilema. Eu tenho X dinheiros para gastar. Eu vou gastar para comprar produtos, para fazer uma aula, ou eu preferiria fazer uma experiência só, que é comprar um pouquinho e também ouvir uma expert em um ponto XPTO, entendeu? Então, Uhum. acho que tem essa. Acho que a indústria vai acabar se remodelando para ver assim, será que esse formato que a gente oferece hoje é o melhor formato? É o que as pessoas querem depois de tudo que a gente passou nesse tempo fechado? Uhum. O que vai se Uhum. configurar agora, né? Então, não acho que seja uma coisa explícita, mas eu, como observadora, eu me questiono sobre isso, assim, o que vai virar isso tudo, que eu acho que vai ser uma terceira coisa que é totalmente diferente do que a gente tinha, do que a gente teve, e agora a gente está indo para uma outra realidade que ainda está se formando, né? Uhum. E deixa eu te perguntar um negócio. Você concorda que para fazer trabalho manual, assim, não necessariamente você precisa ter habilidade, basta saber a técnica para você produzir? Ou você acha que, como você, assim, porque eu, por exemplo, venho de uma família com forte ligação às artes, né? Minha mãe trabalhava com Sim. cerâmica, minha avó costurava, minha tia fazia crochê, quando eu vejo coisas que você me mostra, né, nos seus canais, eu fico só lembrando minha tia, ela já faleceu, minha mãe e minha tia já faleceram, então ela fazia tapeçaria de uma maneira lindamente também. Minha mãe era pro lado da pintura e da cerâmica. Mas a minha tia tinha essa coisa do tricô, que eu pegava a capa de uma revista e falava, tia, faz esse casaco para mim. Ela olhava e fazia. Ela tinha uma porta, um ateliê que abria, era só lã, 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 e a gente era pequena, a gente falava, gente do céu, que essa coisa, né, da textura e de muitas Uhum. cores, né? Eu acho que ela ficava encantada com essa coisa, que realmente esse universo dos fios é muito impressionante. E Uhum. então eu venho dessa família, né? Minha irmã mais velha é artista plástica, minha irmã do meio é design de Uhum. sapato, então eu convivi nesse meio. Mas eu acho que eu tenho essa experiência, como você falou, uma outra experiência de uma pessoa que não vem desse mundo, mas que super se interessa e aprendeu a fazer coisas, né, em crochê, em tricô, como você, né? Então eu acho que não necessariamente você Muita precisa ter essa gente. habilidade, né? Não, eu Essa acho que vivência, assim, né? Como eu, não, por exemplo. qualquer habilidade ou competência você consegue aprender, né? Desde que você queira. Então, acho que eu era muito pouco hábil manualmente falando, assim. Então, e eu hoje tricoto de uma forma relativamente ok, assim, pelo tempo que eu tricoto, né? Então, eu acho que é uma questão de vontade e de querer, e também é um processo, né, Cacá? Assim, não é uma coisa que você entra na aula, aprende e já sai fazendo. É Aham, treino, né? Você lembro, fazer né? uma peça, despende
tempo, dedicação, paciência. Quando você erra, você tem que desmanchar, e você tem que recomeçar e tal. Para mim, pega muito o lado de ser uma meditação ativa, que é um momento que você tá você com você mesma. Você pode estar assistindo, ouvindo uma TV ou vendo assim, mas você tá atento em alguma coisa e aquele momento é só você e seu trabalho, sabe, Manual? Então acho que isso tem um preço assim que poucas coisas hoje têm, assim, sabe? Você tem aquele que, É, eu vou sentar aqui no sofazinho e vou dar uma tricotadinha, né? A Isabel fala tempo e dedicação, é isso exatamente. mesmo. Então você tem que ter. A Isabel é uma ótima tricoteira, tricotadeira aqui É, em Portugal que a gente fala. E ela eu, sempre fala: não, isso é muito difícil, isso eu não vou conseguir. E dali a pouco a Isabel chega com a peça pronta. É, E, é o que eu né? falo um pouco do Então, Punch Needle também, porque eu quis fazer essa pergunta para você justamente por isso, porque tem gente que também fala a mesma coisa, fala, ai, não, muito complicado o Punch Needle. E o Punch Needle tem uma coisa que você precisa, se você não souber a adequação dos materiais corretos, você não vai conseguir produzir a sua peça, né? Então, acho que muita gente bate a cabeça, pela falta de informação que tem atualmente nas redes sociais, e por isso que eu abri essa página para justamente passar um pouco mais de informação sobre o Punch Needle, porque não tem muitas informações, né? E aí eu tinha muita uhum, demanda de todos os produtos que eu postava de Punch Needle que eu vendia, que eu vendo atualmente no meu ateliê. As pessoas me perguntavam, onde você comprou essa agulha? Que peça bonita, como você fez? E como é que faz? Você dá aula? Aí, com a pandemia, também surgiu essa vontade de, né? Eu já tinha feito alguns vídeos, né, no YouTube, e eu falei, gente, acho que eu uhum, tinha uma demanda muito grande com Punch Needle. E aí eu abri esse canal justamente uhum. por isso, mas assim, as pessoas, elas desistem, elas têm essa coisa também de achar muito difícil, porque elas não sabem fazer a adequação dos materiais, e aí tentam fazer, aí o ponto não segura, e aí acha que não sabe fazer, ou então o tecido rasga. Mas tem todo um porquê, né, que eu explico, e aí eu faço live toda semana de falar um pouco de material e convidar uma pessoa do universo, né, de trabalhos manuais, para tentar desmistificar um pouco, que é um pouco, que foi o que a Isabel falou, foi o que você falou, precisa também ter calma, né, ter dedicação, ter tempo, a gente tem essa tendência da gente querer fazer um negócio pronto, ficar rápido, né, e fazer acontecer logo, mas eu acho que todo trabalho manual tem essa questão da dedicação e do tempo mesmo, como o Sim, tear também, é uma outra sim, técnica que eu estou aprendendo, e aí demais, é demais, muito fazer bom. tear é outra, né, tapeçaria, aí você tá lá, e aí você começa a fazer, aí você desmancha, aí você volta de novo, porque Uhum. cada hora eu tô criando uma técnica nova no meu ateliê, então eu vou mexendo com várias manualidades, eu não trabalho só com uma não, porque eu acho que o prazer também de trabalho manual é um pouco disso, né, eu pelo menos, o meu tesão também às vezes com o trabalho manual é sempre buscar novas técnicas para explorar, assim. Mas é isso que a Isabel É, tá falando, é calma, dedicação que sai, né? É só. a Cláudia fala, a prática de uma manualidade é um momento de pausa da loucura do dia a dia, e é isso mesmo, assim. Aí, ateliê, eu tive um professor de design que falava que não é dom habilidade, a pessoa pode fazer o que quiser através da percepção e treino, mas tem que querer aprender, é isso, né? Uhum. E eu não sei, eu acho que o tricô tem um bichinho assim que te pega e você começa a ficar um pouco viciado em fazer e tal. O crochê não foi natural para mim, Cacá, foi uma coisa que eu tive dificuldade e depois comecei a ter mais facilidade e insistir, tive que insistir mais, assim, não foi uma coisa natural, sabe? Aquele gosto e querer fazer vem de outro lugar para mim, sabe? É um outro jeito de configuração mental, Funcionar. assim. E a Isabel fala, desmanchar também é aprender. É isso mesmo, Isabel. E você fica com vontade de jogar um negócio na parede quando você desmancha? Você fica. Mas Quando aí você rasga respira a fundo, agulha do pontilhado, rasga você o fala, tecido. vamos respirar, amanhã é outro dia, aí você dorme, amanhã aí você vai lá e refaz e tal. E tem uma coisa que eu tenho uma amiga, a Paula Pereira, que é uma super designer internacional de tricô e tal. Acho que é a pessoa que fala português que é mais importante no mundo do tricô, né? Ela é publicada em várias revistas e, enfim, dá aula em todo mundo e tal. E ela fala
uma coisa muito interessante que ela pratica o budismo e o mestre dela budista fala isso, né? É, que o tricô, na verdade, é a meditação, mas que tem uma concretização depois de um tempo. Então você Uhum, medita, não sei se você já meditou, tentou meditar e tudo mais. É uma coisa muito intangível, não é? Você consegue se uhum, acalmar, você consegue fazer a respiração e tal. E o tricô é essa meditação ativa, que você está fazendo alguma coisa e de repente você tem uma peça pronta. Então é uma uhum. satisfação diferente, né? É Com muito legal certeza. pensar dessa forma. Muito. Você viu que tem um comentário aqui do Atelier, Artelier, né? Sou geminiana, Uhum. curiosa por natureza, adoro novidades, técnicas mil. Ela é das minhas. Somos geminianas, é isso mesmo. Eu Eu sou também sou Capricórnio. geminiana. Ai, Então, e Capricórnio é isso, precisa fazer até conseguir também, mas eu acho que é isso, gente. E eu acho que o mais bacana também é a gente falar que, independente da técnica que a gente está aprendendo, existe esse processo da calma, da dedicação, independente se seja o Punch como eu faço, ou o tricotã também, que é outra técnica que eu faço, ou o origami também, que é uma a técnica que eu origami. o ateliê, que eu fiz o curso em Paris também. Precisa desse tempo, né? Dessa calma, porque toda técnica é assim, para a gente aprender, tem que passar pelo processo, né? De errar, de voltar, de testar de novo. Exatamente. A Lourdes, o tricô é a yoga mental. É isso aí. Então, é um pouco isso eu acho que quase tudo na vida é um processo, né? É, Você não começa a aprender um negócio e já é super pró. Isso vai tendo, né? Então é bacana, assim. ali ela Aí, falou. Capra e peixes, foco e sensibilidade, é verdade. Eu, Tem né, aluna Cacá, minha que que fala, eu tô. é, tem minha fala que não tem paciência não tem paciência. Maria da Conceição, tricô é mindfulness, exatamente. Eu acho muito isso, assim, é impressionante como isso me transformou, assim, eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, e eu acho que isso é muito bom, assim, pra, sei lá, centrar, te acalmar. É, Assim, o momento que eu sento no sofá, vou fazer meu tricôzinho, é aquele momento delicinha, assim, sabe? Ai, que bom que tô aqui no meu sofá tricotando. ai, é tão bom, né? Eu acho que é tão gratificante, assim, eu falo, assim, depois que você passa por esse processo, né, e você consegue fazer a peça também, independente de qual seja, dá uma sensação tão boa, não sei você, quando você termina seu cachecol, sua peça, que você fala, gente, que lindo, que gostoso, olha o que eu fiz, né, dá uma sensação de potência, né, de potência, né, você Isso. fica tão e aí, na hora de divulgar nos meus stories, fica tão mais fácil, né? Que as pessoas veem, nossa, eu vejo tanta paixão no que você faz, eu vejo tanto amor nas suas peças, que aí acaba vendendo até mais fácil, né? O produto, porque a pessoa consegue ver, consegue se identificar que tem muito amor ali, que foi feita naquela peça exclusiva, artesanal, manual, independente até de preço, sabe? Porque aí você já tá tudo embutido ali, né? Tem um pouco. É isso, né? Tem um quê seu ali, né? Tem uma autoria Exatamente. e uma coisa que é sua, e enfim. E aí é uma coisa única. Nunca, nem você talvez consiga reproduzir isso, né? Não, Então isso é eu muito falo. único, É peça é muito exclusiva, bacana. diferenciada, feito à mão. E nunca sai um igual ao outro, porque trabalho manual é isso, né? É para Sim. você, entendeu? Ela escolhe a cor que ela quer, o desenho que ela quer. Então é tudo muito personalizado no ateliê Voar lá. E eu acho que esse que é o grande diferencial do meu ateliê. E por isso que eu tô, graças a Deus, fazendo tanto sucesso há tantos anos, assim, porque tem disso, sabe? E eu acho que cada vez Uhum. mais pessoas estão valorizando isso. É um bom atendimento, né? Ser ouvida, ver o que ela quer, e é nesse momento de gravidez também, né, que é um momento tão Sensível, mágico, né? sensível, mágico, que é muito bacana. Tem Uhum. mais algum comentário aqui? Tá cheio de comentário aqui, as pessoas estão participando bastante, né? As tricoteiras aqui, adorei a geminiana.
A Isabel fala, já peguei esse bichinho, o bichinho do tricô que pica você, é isso. E, enfim, é isso. Mas eu acho que todo mundo que se propõe acaba seguindo, assim. Acho que é isso. Eu tô gostando muito. Que mais de outras tendências Em Sevilha, eu também estive lá, né? E foi num momento tão importante para mim, porque quando eu fui morar lá em Paris, eu fui em setembro. Em novembro teve os atentados, 13 de novembro, né? Uhum, E aí uhum, eu fiquei muito, enfim, a gente ficou muito assustado, e um dos atentados foram na esquina da nossa casa, e aquela loucura, né? Que morreram muitas pessoas, tal, e coincidentemente, nessa mesma época que a gente estava morando lá, tinha um casal de amigos que estavam morando em Sevilha, porque ele estava fazendo pós-doc lá, e a gente foi meio que fugiu para Sevilha para passar uns 10 dias lá, porque a gente queria meio que sair de Paris, porque tava, né, a gente brasileiro não tá muito acostumado com atentado, enfim, aí a gente foi para sim, Sevilha. sim. A gente tem um outro tipo de relação com a violência, né? Assalto e tal, Uhum, mas aquela coisa de passar todo mundo, né? Enfim, sim. aquela loucura toda deixou a gente muito chocado, assim. E foi na esquina da nossa casa, literalmente, assim, um dos atentados. Uhum. E aí a gente foi para Sevilha. E aí eu cheguei em Sevilha, gente, eu achei aquela cidade, eu não sei o que você achou, você já tinha ido, a sua percepção, né, da cidade, mas eu achei assim, eu achei que eu estava no Brasil. E aí aquela cidade que cheira a laranjeira, né? Que você passeia, e aqueles azulejos e as cerâmicas, né? E aí eu lembrava da minha mãe também, porque muito ateliê de cerâmica lá, né? E aí a Então, feira foi muito bacana lá. Como é que foi? Me conta. Eu então, adorei eu esse não, vídeo. eu adorei ir a Sevilha, mas super sinceramente, eu não consegui passear, Você não conseguiu? porque não consegui, porque foi a cobertura do festival. Eu fui numa quinta, o festival começava sexta e ia até domingo. Então eu fui na quinta e Hum, voltei no domingo, né? a Então cidade é encantadora. foi muito, assim, o que eu consegui ver dos horários de almoço, que eu ia lá correndo comer e tudo mais, é maravilhosa. A ida e vinda do aeroporto, que foi assim, as coisas que eu vi e tal, eu achei maravilhoso. Então, eu pretendo voltar. Mas essa ida especificamente que eu fiz de cobertura, eu fiquei muito focada nisso, No evento. porque tinha um desafio de língua também, que eu acho que eu tive que entrevistar as pessoas em espanhol. E isso faz toda a diferença, né? Você entrevistar em português, mesmo que brasileiro em Portugal, ou em espanhol. Então, e também tem os termos técnicos em espanhol que eu tive que treinar, eu tive que fazer aula de espanhol e tudo mais, para saber como se fala tricô, crochê, enfim, linha, lã, sabe? Tudo isso. Não Então, foi dava muito para fazer o interessante. portunhol, né? Não Não. rolava o portunhol, não, então. Tinha que Porque saber, né? tava todo mundo de máscara. Você tava num evento presencial que tava todo mundo muito feliz de estar junto. Os espanhóis falam muito alto e falam muito, assim, né? Então Aham. eu tinha que falar de um jeito que todo mundo me entendesse. O áudio precisava captar sem pegar todo aquele burburinho que fica, né, no evento ao vivo. Então foi uma experiência muito produtiva, assim, para mim. Aprendi muitas coisas. Mas foi algo relativamente tenso, porque estava fora da minha zona de conforto e eu nunca tinha coberto um evento presencial. Você ficou muito focada lá na feira, né? Mas e aí, o que que você viu? Essa feira era uma feira de produtores de fios? O que que era? Conta pra gente um pouquinho. Era um festival de tricô, e no qual tinham vários workshops. Basicamente duas coisas: festival de tricô, com workshops, e aí tinha crochê e tricô. Na Espanha, assim como o Brasil, o crochê é muito forte, né? Então Uhum. tem nomes muito importantes do crochê e também tinha bastante gente do tricô. E aí tinha o mercado, que era a feira, né? Que a maior parte dos expositores que vendem são indie dyers, ou seja, são tingidores independentes. E tem os patrocinadores, que são as grandes marcas, que também têm o seu espaço lá, mas eles não vendem. Eles Uhum. expõem, tiram dúvidas e tal, e indicam lojas que vendem os produtos deles nas localidades das pessoas que estão ali. Então é mais ou menos isso. Então, a pessoa que vai lá para ter a experiência do festival pode escolher entre ter as aulas,
comprar, fazer compras. Aí os expositores também, para fins do festival, desenvolvem receitas, modelos, designs específicos para o festival, ou pintam cores específicas para o festival, para Ai, que vender legal. algo muito único do festival, né? Então, a gente vê muitas marcas assim, eu fiz um chale especialmente para o festival. Então, você comprar o fio com a cor do festival e essa receita, você vai ganhar um desconto com a designer, ou Bacana. você... É super interessante, assim, tudo é feito para o evento. E acho que os workshops é a possibilidade de você fazer a aula presencial com uma pessoa que você é realmente fã, assim. Eu fiz 2 workshops com 2 pessoas que eu conheço da internet, são superstars, assim, do crochê e do tricô, e quando eu tava lá na frente delas, tendo aula com elas, sabe quando você fica meio assim, Ah, é meu muito Deus, legal, estou né? na frente dela, assim. Então é muito interessante e ter essa vivência meio de, pô, tô do lado dessa pessoa que eu pensei que fosse inalcançável ali, né? Eu já crochetava e tricotava receitas delas desde que eu comecei, e você poder ter essa experiência ali, É tanto muito na aula e enriquecedor, né? eu entrevistando também. Então foi muito bom, assim, eu gostei bastante, mas foi muito, muito cansativo. Eu cheguei assim, eu voltei para Portugal antes de voltar para o Brasil, eu estava acabada. É, né? A Isabel tá falando como eu fiquei com a Pris. Isso, a Pris é uma designer brasileira de tricô e que tem vários designs aqui, tem várias receitas, e muitas portuguesas tricotam as receitas da Pris, né? Ela é bem conhecida aqui em Portugal. Ela veio também no final do ano passado. E a Isabel é super fã da Pris. Quando ela veio aqui, a Pris veio para Portugal e a Isabel conheceu pessoalmente, a Isabel estava tecendo naquele momento, uma peça dela. Então, quando ela conheceu, ela falou: Meu Deus, eu tô conhecendo a designer que fez essa blusa, que fez a receita dessa blusa que eu tô tecendo agora. Então, foi muito emocionante, assim, para ela e tal. Depois, ela mostrou a peça feita, então foi muito Eu acho que eu tenho interessante, a assim. sensação, fora do Brasil, as pessoas são mais acessíveis, né, Nara? Você não tem essa sensação? Ou você acha que é bobeira minha daqui do Brasil? Acho que o pessoal tem mais. As pessoas, assim, que tem mais nome, assim, eu não sei. Eu tenho a sensação que às vezes tem uma coisa mais Tem uma simples, sabe? distância. Enraizada. Então, assim, na minha experiência, mas aí a sua experiência pode ser diferente, na minha experiência, todo mundo que eu acessei, seja do mundo do tricô, do crochê, do bordado, salvo muito raras, assim, situações, foram muito abertas e tal. Aqui, Aqui no aqui Brasil. no Brasil, né? No Uhum. Brasil, sim. E aqui em Portugal também, todo mundo super aberto, super, sabe, e tal. O mercado português especificamente é um país bem menor, né, em dimensões, assim, do Brasil, mas proporcionalmente tem mais gente que tricota do que no Brasil, no sentido de, Uhum. né, habitantes por área. Eu Então, é acho que o isso. tricô tem uma coisa de. É que é diferente um pouco do pantinido e tal, mas o tricô tem essa coisa de sentar junto, tomar um café e vamos todo mundo tricotar, né? Eu acho que tem um pouco Isso, isso. Por isso isso. eu acho que você não tem muito disso, Eu não né? tenho essa experiência, né? Ah, mas que bom. E então acho que é isso. Tem uma questão do convívio que agora a volta do presencial né, tá possibilitando, e isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz, assim. Eu, pelo menos, gosto bastante de participar, de cobrir esses eventos. Eu vejo que as pessoas são muito alegres, estão muito felizes de estar ali. E agora vamos ver, né, qual é o próximo formato que a gente vai ter. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que vai ser interessante.